A saída de Warren Buffett do comando da Berkshire Hathaway acontece no momento de rearranjo nas cadeias globais de suprimentos. O mercado financeiro agora busca entender como o maior conglomerado de investimentos do mundo vai se posicionar na disputa por commodities e energia. Sobre os impactos dessa troca de comando e também o futuro dos ativos globais, eu converso neste momento com o professor Márcio Sete Fortes, que é economista e especialista em relações internacionais. Olá, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, como vai? Como estão todos? Todos bem, muito obrigado. Queria começar perguntando o seguinte: o Warren Buffett é conhecido pela estratégia de investimento de longo prazo e também foco sempre no valor, né, professor? Analisar sempre o balanço das empresas, investir em empresas sólidas e não em empresas que podem te dar um ganho de curto prazo e incerteza no longo prazo. A saída dele tem algum risco de que a Berkshire Hathaway mude esse foco? Bem, com a saída dele já houve uma revisão que foi implementada. Nesse processo de revisão já se procurou analisar a composição do portfólio da Berkshire no sentido de se pensar melhor sobre participação em determinados setores, como, por exemplo, o setor de alimentos processados. Quando houve a ideia que se transformou, na realidade, em decisão para se desfazer dos ativos da Kraft Heinz, isso é uma amostra de que já havia por ali, na sucessão interna da Berkshire, uma reavaliação da participação dos ativos. Não a mudança propriamente na política e nas estratégias de longo prazo calcadas em ativos de alto valor, mas sim de uma análise mais fundamentalista a respeito dos mercados. A gente sabe que a Berkshire Hathaway tem posições muito relevantes em energia e também em infraestrutura. Inclusive tem uma empresa ferroviária muito grande nos Estados Unidos. De que maneira o senhor acredita que a nova liderança pode reagir à disputa que a gente está vendo por commodities e também por segurança energética no mundo todo? Bem, com a saída do Warren Buffett, o novo CEO deixou bastante claro que segue a recomendação do antigo CEO, ou seja, o Warren Buffett continua por detrás, não atuando diretamente, mas há ali uma participação dele sim direta, e a visão é de que deva ser considerado nos ativos norte-americanos e novos ativos a visão acerca de mudanças de CEOs no comando dessas empresas em que há participação. Há aí uma preocupação, sobretudo, em mudanças de comandos de empresas, onde a Berkshire já detém participação, e Warren Buffett deixou bastante claro que haveria uma preocupação exatamente com a avaliação desses novos gestores, que poderia haver eventuais erros de avaliação, nem sempre a avaliação é clara e precisa, isso poderia conduzir a dificuldades no entendimento do direcionamento dos novos negócios. Então a Berkshire está aí um pouco mais cautelosa, e isso talvez fique demonstrado pelo volume bastante vultoso do caixa nesse momento. Professor, a gente está vendo nesse ano de 26, um rearranjo das cadeias globais de suprimento, inclusive muitas empresas saindo da Ásia, ou então mudando de país dentro da Ásia. O senhor acredita que a Berkshire Hathaway, mas não apenas ela, os investidores, os grandes investidores de uma forma geral, eles vão priorizar ativos dentro dos Estados Unidos ou também vão buscar oportunidades em mercados emergentes, como aconteceu durante muitas décadas? Os mercados emergentes têm sido, ultimamente, vistos de uma forma como pudessem ser usados de certa maneira como um hedge para controle e para se evitar processos inflacionários mais elevados. Embora os choques exógenos de preços também se façam sentir nos mercados emergentes, os mercados emergentes eles têm aí a sua atratividade bastante comprovada nesse momento. O Brasil tem recebido aportes de recursos, por exemplo, mas temos que lembrar que a Berkshire, por exemplo, tem
a participação bastante forte na Ásia, como, por exemplo, em ativos japoneses, nas 5 maiores trading japonesas, e a participação da Berkshire na Ásia continua bastante forte, mas, evidentemente, há um interesse aí por ativos norte-americanos. Agora, a questão é o valor nesse momento. O próprio Warren Buffett deixou bastante claro que é necessário fazer uma avaliação, nesse momento, de futuras aquisições em função de um valor que está bastante alto, inclusive muitas vezes alavancado, porque se está assumindo riscos nesse momento que não deveriam ser assumidos. Então, isso mais uma vez explica o vultoso caixa da empresa, que se coaduna também com uma política recente de desfazimento de certas participações, levando o caixa da Berkshire a níveis recordes. Queria até aprofundar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que eles estão com 186 bilhões de dólares lá para gastar. A gente vinha vendo uma gestão muito conservadora até aqui, mas eu queria saber se, na sua opinião, com essa mudança de comando, se a gente pode esperar uma postura mais agressiva nas aquisições, por exemplo, seja no setor de tecnologia ou transição energética. Bem, a presença de Warren Buffett ainda do Conselho me leva a crer que a questão da prudência se manifestará nos próximos meses, enquanto não tivermos ainda uma certeza maior para onde os mercados estarão indo, em função principalmente das atividades militares no Oriente Médio, para que haja posteriormente um aguardo para que os preços dos ativos voltem a se acomodar novamente a partir de um término da incursão militar no Irã, e com isso haja uma previsão melhor de ativos de alto valor, mas que não estejam sobrevalorizados, adicionando preços de risco global, preços de risco associados à geopolítica. Então, no meu entender, acredito que a Berkshire permanecerá ainda muito possivelmente trabalhando de uma forma cautelosa quanto à aquisição de futuras participações, no sentido de não incorporar nem riscos desnecessários, nem preços que não sejam favoráveis nesse momento. Então, aguardar a acomodação de preços e a redução dos valores dos ativos para novas aquisições possivelmente deverá ser a estratégia dos próximos meses. Eu conversei aqui com o Márcio Sete Fortes, que é economista e especialista em relações internacionais. Muito obrigado pela participação, professor.